Olá pessoal, aqui é o Robson e hoje a gente vai ver como fazer a nossa primeira placa em dupla face, o que é uma placa dupla face, o que é o pad, o que são vias, e isso tudo a gente vai trabalhar em cima desse projeto de demonstração do Eagle. Esse aqui é um projeto que tem pronto no Eagle, é uma placa que tem um microcontrolador PIC 16F84, tem o circuito oscilador desse microcontrolador aqui, onde eu estou mostrando com o mouse. Tem um conector de acesso aos pinos, alimentação 5 volts, um conector para ler e fazer a gravação e uma fontezinha com 78L05, onde a gente tem uma entrada de alimentação e uma saída de 5 volts. É só uma fonte regulada com 78L05, certo? Aqui nós vamos ter o PCB. Eu já pré-organizei os componentes de uma maneira que ficasse mais fácil da gente trabalhar. Os componentes que têm a nomenclatura escritas no sentido correto são componentes que estão na parte de cima da PCB, na parte top da PCB. Então aqui a gente vê IC1 está na parte de cima, Q1, C2, C1. O único componente que está na parte de baixo é esse que está com a nomenclatura virada, que é JP1. Eu vou mostrar para vocês aqui como visualizar somente os componentes que estão na parte de cima. Então a gente vem aqui em Layer Settings, clica com o botão esquerdo, seleciona aqui em Layer Set, tu bota somente Preset Top. Então só vai mostrar o que tem na parte de cima. Se eu der um OK aqui, vocês vão ver que a camada que mostra o componente desse conector sumiu, porque esse conector está na parte de baixo e os outros continuam todas as camadas desses componentes e todos os nomes e os valores no que tiver valor disponível. Eu vou voltar aqui e vou selecionar agora somente a parte de baixo. Então vou dar um OK. Notem que a camada que mostra o componente só apareceu nesse aqui, que é o único componente que é soldado na parte de baixo. O resto a gente tem somente as pads dos componentes, que eles ficam tanto na parte top da placa, que é a parte de cima da placa, que tem cobre, tanto na parte bottom da placa, que é essa aqui que eu estou mostrando agora. Por que os SMDs sumiram? Os SMDs sumiram porque eles são na parte top da placa e o SMD ele é soldado na superfície, ele não atravessa a placa, por isso que eles não apareceram. Eu vou botar de volta aqui o padrão, que daí vai aparecer todos os componentes com suas respectivas ligações. Agora eu vou mostrar para vocês como são feitas as ligações numa placa dupla face. Uma coisa muito importante, as vias elas são ligadas, as pads elas são ligadas tanto na parte de cima como na parte de baixo, como a gente viu quando mudou as ligações. Isso funciona também com as vias. Agora eu vou fazer as ligações e vou mostrar para vocês como eu começo essas ligações. Eu normalmente prefiro começar pelas alimentações, então eu vou dar um Ctrl R, que é o meu atalho para selecionar o route, que a gente comentou no primeiro vídeo. Vou colocar aqui em cima, ó, a espessura da minha trilha. Eu tenho várias espessuras. Eu vou colocar em 0,6. E, importante, esse conector aqui, ele está na parte de cima da placa. Então, todas as trilhas que saírem dele, tem que sair azuis. Como eu estou com a layer selecionada top, eu vou dar um clique no scroll do mouse. Ele vai selecionar o bottom. Vou pegar e vou fazer as minhas ligações da GND. Vou fazer todas as ligações. Olha só. Esse segundo conector, ele está na parte de baixo da placa. Então, todas as trilhas que saem dele, porque ele é um conector que está soldado rente, todos os componentes que são soldados rente à placa, a cor das trilhas que saem dele é o contrário do que ele está ligado. Nesse caso ele está ligado embaixo, a trilha que sai dele é vermelha.
Cliquei no scroll para trocar de novo a layer. Olha só, toda vez que eu clico ele troca. Vou fazer na bottom e vou fazer a ligação direto no terminal desse regulador de tensão. Por quê? Esse regulador de tensão, ele é um regulador que ele tem encapsulamento TO92. Ele parece um BC337, naquele encapsulamento comum que a gente conhece. Então fica fácil de eu usar o terminal dele para soldar tanto em cima quanto embaixo. Por isso que eu vou fazer esse tipo de ligação. Já aqui, estou saindo do conector com o top, como a gente viu, né? E eu preciso entrar no capacitor como bottom. Então, eu vou fazer uma ligação diferente. Eu vou vir do capacitor como bottom. Vou ligar nesse segundo capacitor que já precisa, porque o capacitor é soldado rente à placa. E vou fazer a ligação lá no meu regulador de tensão, que vai ficar tudo como bottom. Fica bem melhor de eu trabalhar desta maneira. Aqui, para ele diminuir um pouco essa distância entre as ligações, eu vou segurar o Alt, como a gente aprendeu no outro vídeo. Olha só, tá feita a minha ligação. Agora eu vou sair com ela em azul do capacitor e vou ter que ligar neste componente em vermelho. Ou eu posso sair com ela deste conector aqui que eu sei que é vermelho. Já sai, cliquei no scroll, né, para trocar, já saio com ela em vermelho e faço a ligação direta aqui embaixo onde ela tem que ser em vermelho, que é o nosso GND do microcontrolador. Essa parte de zoom que eu estou fazendo, de aproximar e afastar a tela, tudo no scroll do mouse. Eu chego mais ou menos onde eu quero ir com essa minha guia e aproximo com o scroll, afasto com o scroll. Agora eu já tenho uma trilha de GND em vermelho. Então eu vou dar o meu Ctrl R e já vou chegar com ela no meu GND aqui. Vou dar um Alt R, que é o meu comando atalho para Hip Up. Dar um Ctrl R novamente para não deixar esse ângulo feio na minha trilha. Vou deixar ela com um ângulo bonito aqui, olha só. Ela vem para cá, ângulo, ângulo e ângulo, nunca ângulo de 90, certo? Beleza, então eu acho que o GND eu já fiz todas as ligações. Não, falta um capacitor aqui e daí vai estar tudo pronto. Esse capacitor, se eu usar ele de poliéster, ele vai ser soldado diretamente embaixo da placa. Então, vamos considerar que ele é poliéster, eu vou sair com ele em azul e vou fazer a minha ligação no GND aqui. Vou dar o Alt R para fazer essa mesma ligação que eu fiz de maneira que não fique aqueles ângulos de 90 graus. Olha só, tudo ângulo mais adequado. Agora eu vou fazer um movimento que eu vou deixar essa linha bem alinhada aqui, olha só. Fica bem melhor na estética, certo, pessoal? Beleza, o GND está ligado. Agora eu preciso fazer a ligação do VCC. E olha que interessante, ainda não usei nenhuma via, só estou usando os terminais dos componentes para fazer as soldas. Agora eu vou começar a usar vias. Vamos lá então, vou dar um Ctrl R, vou sair com ele em azul. Eu acho que esse aqui eu ainda vou conseguir trabalhar. Não, aqui por cima está muito perto dessa parte aqui onde tem o furo do parafuso. Então eu vou ter que fazer ela diferente. Vou vir com ela até aqui, vou criar uma via. Muito importante, a via, eu dei um ESC agora para mostrar para vocês. A via, eu vou selecionar aqui o tipo de via que eu quero usar. Se ela é redonda, se ela é uma via quadrada, se ela é uma via octal. Vou selecionar o tamanho do furo e o diâmetro eu sempre deixo em automático. O furo eu estou usando uma broca de 0,8 que eu tenho em casa, então eu vou usar esse mesmo. Coloquei a minha via, transformou ela em vermelha. E agora eu tenho que fazer a ligação naquele ponto lá.
Porém, vocês concordam comigo que ficou um pouco complicado de chegar lá sem eu movimentar esse GND aqui. Então vamos trabalhar um pouquinho nesse GND. Vou dar um Alt R aqui, vou dar um Ctrl R e vou puxar esse GND mais para o lado, que vai ficar muito mais fácil de eu chegar lá. E também não quero deixar essas trilhas feias aqui, então vou dar um Alt R e já vou arrumar isso aqui. Dá mais um Ctrl R aqui, fazer a ligação direta aqui. O ângulo ficou bonito. Agora eu já vou conseguir trabalhar fazendo essa ligação naquele ponto que vai chegar lá. Então vamos lá. Eu posso passar as trilhas vermelhas por cima das azuis, porque uma é na parte de cima da placa e outra é na parte de baixo da placa, então não tem problema nenhum. Perfeito. Já temos a ligação neste ponto aqui. Agora eu preciso puxar esse capacitor aqui, que vai vir em azul, até esse ponto aqui. Eu vou puxar ele por cima ali, porque eu já vi um caminho que vai dar certo. Vamos vir aqui. Venho até aqui e pronto, está feita a ligação. Se eu trocasse os dois capacitores de lugar, tanto esse C4 pelo lugar do C5, ficaria mais fácil a ligação, mas não vamos fazer alterações agora. Beleza, agora vamos fazer a última ligação, que é a ligação dos 5 volts. Muito bem, essa ligação aqui, ela vai ter que entrar neste ponto aqui. Ela vai ter que sair azul, e aqui ela pode entrar azul ou ela pode entrar vermelha, porque a solda pode ser por cima ou por baixo, mas eu tenho essa trilha aqui me atrapalhando. Então eu vou primeiro apagar esse GND, vou fazer essa ligação em azul, e daí eu vou ver para fazer essa ligação do GND novamente. Deixa eu ver aonde que eu preciso chegar com o GND. Certo, eu preciso chegar com o GND neste ponto aqui. Eu posso vir com ele aqui por trás e chegar até ali. Acredito que sim. Ou eu posso vir neste ponto aqui. Eu posso colocar uma via também em qualquer um dos pontos dessa parte de baixo. Deixa eu dar uma alinhada aqui. Fica mais fácil da gente visualizar. Essas em vermelho, ela precisa chegar no azul. Eu posso chegar com ela em vermelho aqui, mas esse capacitor a gente não quer usar uma via. Então, eu posso chegar com ela em vermelho neste capacitor aqui, mas se ele for de poliéster eu não posso soldar em cima. É o único ponto que fica bom mesmo para eu fazer a ligação, é se eu colocar uma via. Então vamos usar a nossa primeira via. Deixa eu pegar essa trilha aqui, vou colocar minha primeira via neste ponto. Vamos colocar ela aqui, transformá-la em vermelha e fazer essa ligação. Certo, agora eu tenho essa ligação em azul que eu vou puxar até em cima e ela vai ficar toda ela ligada. Mesma coisa, vou apagar para deixar ela com uma estética bonita e vou puxar reto aqui embaixo. Agora sim, todo o meu GND está ligado novamente. Voltando, vamos voltar aos 5 volts, que é a nossa
ligação agora. Eu tenho que chegar com o azul daqui até aqui. Esse GND eu vou ter que passar pela parte de trás, então. A trilha que eu acabei de fazer, eu vou ter que modificar. Vamos apagar elas aqui. E vamos puxar ela daqui. Por enquanto eu vou puxar ela reto, até a gente ver se tem que modificar mais alguma coisa. Mas por enquanto vamos deixar ela assim. E aqui já vamos ligar em azul, 5 volts. Aqui vai sair em azul. E eu vou ter que transformar ela em vermelho. Se eu colocar uma via aqui, bem no meio, vai ficar bom. Aquilo não vai atrapalhar o meu circuito. E vamos fazer esta ligação. Perfeito, os 5 volts estão ligados. Olha só, está feita a ligação. Essa via, ela é uma via de ligação com a parte de cima da placa, que é a parte top, com a parte de baixo, que é a parte bottom. Por isso que a gente está transformando de vermelho para azul ou de azul para vermelho. Nas placas industriais, essas vias, elas são com furo metalizado, ou seja, a ligação da parte de cima com a parte de baixo é feito por um furo que tem um metal dentro que faz a ligação mecânica dessas duas superfícies. A gente vai produzir essa placa à mão, então nós vamos colocar um fio soldado de baixo até em cima. Por isso que as vias não podem ficar embaixo de componentes, porque senão vai ficar com o componente levantado. Então todas as vias que a gente vai fazer nos projetos serão vias que são fora da superfície dos componentes. Quando vocês desenvolverem placas que são industriais, não vai ter esse problema. Muito bem, todos os pontos de alimentação estão ligados, falta esses dois aqui. Já vamos fazer essa ligação. Vou sair com essa aqui em vermelho, vou transformar ela em azul. E vou sair desta aqui em vermelho. Vou sair desta aqui em vermelho da minha via, né? Para fazer a ligação com essa parte superior. Essa parte de ficar alterando as trilhas acontece bastante, tá, pessoal? Então vocês fazem as trilhas, depois no final a gente arruma tudo que precisa. Perfeito, toda a parte de alimentação está pronta. A sequência vocês escolhem como fica melhor para vocês seguirem. Eu normalmente trabalho com as trilhas mais fáceis primeiro e depois vou para as mais complexas. Aqui no cristal eu já sei que a minha alimentação de 5 volts vai ter que mudar. Vou ter que passar ela por trás do cristal ou por dentro do CI, porque ela está atrapalhando a minha ligação do cristal. Dá um Alt R para tirar esse cantinho. Perfeito. Daí agora eu vou trabalhar nas trilhas do cristal. O cristal ele é soldado por baixo. Então nós vamos ter que transformar essas trilhas em azuis. A não ser que a gente usasse um cristal que fosse SMD. Não é o nosso caso. Primeiro eu vou colocar essas duas trilhas de ligação do cristal direto nos terminais de entrada do microcontrolador. Essa trilha. Não vou fazer isso agora. Eu vou fazer a ligação dela com os jumpers, que vai ficar mais fácil, acredito eu. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar esse jumper.
esse jumper aqui, vem até o cristal, esse jumper aqui também vem até o cristal. Aqui faltou uma ligação de GND, mas já vamos fazer ela e já fica tudo pronto. Perfeito. Agora esses pontos aqui, eles vão ter que chegar até esta parte lá, vermelha. Vamos usar o jumper para fazer a ligação. É mais fácil. Nos dois pontos. Vamos usar o jumper nos dois pontos para fazer as ligações. Perfeito. O que mais? Vamos começar nesse conector de cima a fazer as ligações. Esse conector tem que vir vermelho. Então eu acho que eu vou passar esse GND por cima aqui, ó. E daí eu vou ter um caminho liberado por aqui. Então vamos lá, Alt R. Vou fazer essa ligação aqui e vou passar esse GND por cima. Aí eu posso até ligar ele nesse ponto do capacitor, não, porque a gente quer soldar ele rente à placa. Então é muito importante tomar esses cuidados, ó. Eu podia ter ligado ali no capacitor, esse ângulo eu vou arrumar depois no final, porque daqui a pouco a gente vai ter que mudar ele de novo. E já consigo puxar esse ponto de sinal. Vou colocar ele aqui. Puxamos ele até em cima. Feita a ligação. Lembrando que esse conector aqui, ele está na parte de baixo da placa. Por isso que estão saindo fios vermelhos dele. Certo? Vamos ver se tem mais alguma ligação nesse ponto. Usei o comando show. Não, é só essa. Agora esse aqui. Esse aqui vai ter que vir em vermelho. Então, mais uma vez, eu vou ter que arrumar espaço no GND se eu não quero fazer jumpers, né? Eu podia fazer vários jumpers, mas eu não quero. Eu estou tentando limitar o meu uso de jumpers. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse ponto de GND aqui e vou fazer a ligação dele aqui. Para fazer a ligação dele aqui, eu tenho que passar esses 5 volts por dentro. Então, primeira coisa, vamos passar esses 5 volts por dentro. Faço essa volta aqui, por cima. Vamos descer aqui. Essa ligação. E essa ligação. Agora, eu vou mudar esse GND. Dou um Alt R. Modifico este GND. Vou seguir com ele aqui por fora. Depois eu arrumo os ângulos. Agora eu vou fazer as ligações porque eu já tive que mudar várias vezes o GND. Então não vou me preocupar com os ângulos agora. Já tem espaço liberado para fazer essa ligação. Ctrl R. Selecionei o Volt. Eu consigo puxar ela diretamente ao terminal. E ela tem mais uma ligação. Vamos ver para onde. Se esses 5 volts aqui descer um pouco, eu passo outra trilha por aqui. Então,
Vou usar o comando move. Vou descer ele um pouco. E vou puxar a minha trilha que está faltando. Até o ponto de ligação. Opa, não era bem isso que eu queria. Vamos de novo. Melhor, não gosto de deixá-las muito próximas, que na hora de fabricar a mão é um pouco complicado. Beleza, mais um terminal que está ligado. Vamos ver o que mais falta deste conector. Este conector vai ter que vir até esse ponto aqui em vermelho e depois vai ter que vir até esse outro ponto aqui. Agora vai complicar um pouco, talvez eu vou precisar usar jumper. Ah, olha só que interessante, eu esqueci que esse terminal aqui tem que ser em azul. Então já vou arrumar isso. Vou dar um Ctrl R, vou sair com ele em azul, vou colocar meu jumper e transformar em perna em vermelho. Esse aqui vai ser muito parecido, vai ter que sair em azul, mas já que está saindo em azul, vamos levar ele mais para cima aqui e já vamos deixar ele no ponto de botar um jumper aqui, ó. Eu transformo ele em vermelho aqui em cima, eu já vou ter o ponto de ligação que eu preciso para fazer a ligação dele em vermelho. Olha só. Perfeito, está feita a minha ligação desta parte. E agora ele tem que chegar em vermelho até a parte de cima. Para isso, eu tenho um caminho por fora aqui, porém eu tenho vários pinos que são ligados aqui, então eu não posso trancar todo esse meu caminho. Eu tenho que pensar uma maneira mais fácil de fazer essa ligação aqui em vermelho. Nem que eu transforme e nem que eu use um jumper para fazer ela. Eu posso chegar em vermelho, eu consigo chegar em vermelho até aqui. Eu posso transformar aqui em azul, vir até esse ponto. E nesse ponto fazer a minha ligação. Vamos tentar. Vou mover um pouquinho essa aqui. Tá. Agora eu vou mover um pouquinho esta aqui. Talvez mais um. Não ficou esteticamente bonito. Vou dar um Alt R e vou refazer ela. Vai ficar mais bonito. Dá um Ctrl R. Agora eu já tenho um espaço. E este aqui eu quero puxar um pouco para baixo. Aí, melhor. Esse ponto aqui eu já consigo transformar em vermelho, puxar um azul até lá em cima e mudar de novo para vermelho. Então já ficou mais fácil. Vamos ver como vai ser a ligação. Segurei o Alt para fazer aquela aproximação que a gente já aprendeu. Vou transformar ele em azul. Talvez eu pudesse pegar o azul direto dessa via aqui, ó. Só que daí o meu GND teria que passar por trás. Não, mas daí vai complicar muito. Vamos sair com ela em azul aqui. Como eu tenho pouco azul, eu tenho um caminho tranquilo para andar por aqui agora. Vamos por aqui, passamos aqui no meio. E eu preciso transformar ele em vermelho nessa parte de cima. Para isso, eu precisaria puxar um pouco. Eu não sei se eu vou ter espaço para passar. Até que eu tenho. Um pouco apertado, mas vai dar. Então vamos fazer assim. Vou segurar o Alt aqui para a gente fazer o caminho. Vou colocar aqui. Subo um pouco neste aqui.
e vou chegar até esse ponto onde eu vou fazer a minha via. Transformei ela em vermelha. Vou fazer a minha ligação. Beleza? Temos a ligação até embaixo. Se eu usasse trilhas mais finas, fica muito mais fácil para fazer a ligação, mas a gente está considerando que essa placa vai ser feita à mão. E 0,6 já é um tamanho um pouco complicado de fazer à mão. Então vamos deixar 0,6. Agora, toda essa parte que eu queria fazer desse conector está ligado. Vamos para o último conector. Vamos fazer as ligações desse diodo aqui. Já está nessa parte e é fácil de ligar. Dá um Ctrl R. Vamos diminuir nossas ligações. Ele também vai lá para cima. Ah, olha só. Esqueci que tem que sair em azul. Vamos lá, sair azul. O diodo ele tem terminal que eu consigo soldar em cima e embaixo. Então vamos entrar com ele em azul aqui. Faltam poucas ligações agora. A princípio a gente vai conseguir fazer o restante sem muita complexidade. Vamos tentar. Vou dar um Ctrl R agora. Vamos sair com ele em azul. Vamos fazer essas ligações mais próximas primeiro. Essa aqui. Essa outra. O Alt é muito útil nessas horas, quando a gente não consegue fazer as curvas do jeito que a gente gostaria. Saindo em azul, clicou no scroll para criar a via. Vamos sair em azul, clicar no scroll, criou a via. Ele já transforma sozinho para vermelho, que é na parte top. E vamos fazendo. Todas essas vias aqui que eu estou fazendo, se a gente produzir essa placa à mão, elas são feitas com terminais de fio, terminais de componente ou pedaços de fio, né? Então, se ela for industrial, fica muito mais fácil de trabalhar. Até porque daí o tamanho das trilhas a gente diminui bastante e fica esteticamente também mais bonito. Faltam duas ligações da parte de cima, duas ligações aqui nessa parte de baixo. Eu vou dar uma olhada aqui. Ela é uma ligação que ela tem que sair em azul. Em azul eu vou ter alguns bloqueios agora. Mas agora eu consigo trabalhar com as minhas trilhas para fazer essas ligações. Daí na sequência vai ficar tudo ligado. Vamos ver qual que vai ser mais fácil de começar. Essa de cima. Eu consigo chegar em azul até esse ponto aqui, ó, e usar um jumper ali. Um jumper ou uma via, né? Como queira chamar. Vou puxar essa trilha aqui bem para baixo. Vou dar um Ctrl R, vou pegar ela em azul. Chego neste ponto, posso descer aqui. O Alt ajudando de novo. Coloco a minha via. Transformei em vermelho. Está feita a minha ligação. Mais um ponto ligado. Agora eu tenho que fazer essa outra ligação. Posso fazer o mesmo sistema. Puxaria a linha azul, né? Só que eu teria que subir ela até esse ponto aqui. Para fazer isso, eu preciso de espaço. Então eu vou modificar esta aqui de uma maneira que vai ficar mais fácil de eu trazer essa outra. Colocar lá neste ponto. Deixa
eu achar um lugar que não fique esteticamente feio. Aqui. Deixar ela reta, como é que ela fica? Acho que fica melhor. Até porque fica em linha com o terminal do componente. Muito bem. Vamos transformar ela em azul aqui. Dá um Ctrl R, né, para selecionar o root. Transformamos ela em azul. Ah, ela está bloqueando o meu caminho, verdade. Tá, mas isso é fácil. Agora eu venho aqui, ó. Alt R. Apago esta aqui. Dou um Ctrl R. Já venho direto aqui. E desço aqui. Pronto. Agora eu pego ela em azul. Chego até este ponto aqui. E coloco aqui a minha via. Muito bem, 2 pontos que já foram ligados, faltam somente 3 ligações agora. Esta aqui, ela vai sair em azul, ela pode fazer todo esse caminho aqui por cima e ficar do lado desta outra. Mas eu começaria por essa, porque ela é a parte de cima. Para isso eu vou ter que descer um pouco o meu GND. Acho que agora eu já vou ter espaço para uma via, mas eu preciso de 2. O que eu posso fazer é mover um pouco essa via para cima. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo e ela não fecha curto com nada e nem atrapalha nada. Agora eu vou conseguir fazer as 2 vias. Vamos começar com esta. Vamos ser com ela em azul. Vir até aqui. E transformar ela em vermelha e fazer a ligação. Mesma coisa com essa. Porém, essa aqui eu deveria fazer a volta. Eu venho com ela em azul. Posso passar ela aqui no meio e descer aqui. Tá, deixa eu mudar um pouco esse GND. Muito bem. Tem uma maneira fácil de eu fazer isso, que é transformar. Vou fazer dessa maneira para vocês verem. Eu vou sair com ela em azul. Vou sair com ela em azul até aqui. Vou transformar ela em vermelha até esse ponto. Vou transformar ela em azul de novo. Certo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou mover essa trilha aqui para esse meio. Bem aqui no meio. Eu tenho que arrumar esse canto. Beleza. Agora eu consigo chegar com ela em azul até o ponto que eu quero. Criei a via, transformei em vermelho. Perfeito. Tá feitas todas as ligações. Falta uma. Vamos ver. Essa do diodo. O diodo eu posso sair com ela em azul ou em vermelho. Deixa eu pensar. Tá. Eu tenho um caminho por aqui que eu posso fazer. Ou eu posso vir com ela em azul até esse ponto, transformar ela em vermelho
e daí fazer a ligação. Então vamos fazer assim mesmo. Vou pegar a linha vermelha aqui, né? Neste ponto vou criar a minha via e transformar ela em azul. Agora eu preciso mover essa parte para eu poder trabalhar com mais uma via aqui. Já consigo colocar uma via aqui dentro. Então vamos puxar ela em azul. Criei a minha via, transformei ela em vermelho e já consigo fazer a ligação lá embaixo. Só preciso, eu vou dar um Ctrl M, que é o meu atalho de Move aqui para a ferramenta mover. Eu não estava usando ele para mostrar para vocês toda vez que eu clicava lá, mas eu vou usar ele agora, que vai simplificar um pouco a vida para fazer o esquemático. Beleza, então vou puxar ela até aqui, vou dar uma volta aqui e liguei no terminal do diodo, que é soldado em cima e embaixo. Perfeito, todas as ligações foram feitas. Agora eu vou olhar a parte de cima e arrumar, e vou olhar a parte de baixo e arrumar. Mas o vídeo para fazer as ligações e para explicar o que é o top, o que é o bottom, por que a gente usa vias, por que as vias não podem ficar embaixo dos componentes, por que os componentes estão na superfície e as trilhas têm que sair em azul, os componentes que estão embaixo, por que as trilhas saem em vermelho, está pronto. Ele vai ficar assim, e no próximo vídeo eu vou pegar essa placa aqui e vou deixar ela esteticamente mais bonita. Eu vou realinhar as trilhas, vou olhar o que eu posso mudar, eu posso tirar algumas vias, analisando o circuito. Se eu tiver um limite de vias e eu precisar tirar alguma, eu posso olhar logicamente e ir apagando as que eu não preciso. Isso tudo eu vou mostrar para vocês como a gente faz olhando para o circuito de uma maneira mais crítica. Certo, pessoal? Mas então esse vídeo é isso, e no próximo a gente pega e detalha mais a parte estética da placa, porque está tudo ligado, porém ela não ficou uma placa com uma estética de trilhas bonitas. Isso tudo a gente vai conseguir fazer na próxima aula, certo? Então é isso, um abraço, obrigado e até a próxima.